Então, minha gente, olha só. Vamos inventar uma função aqui. E aí depois a gente vai escolher como é que a gente quer produzir essa aproximação. Se é usando função ímpar, se é usando função par. Então vamos supor que ela seja assim. Vamos supor que ela seja assim. Vamos supor y igual a x quadrado aqui. Vamos supor que seja 1. Y igual a x quadrado. E vamos pensar aqui nessa reta aqui, ó. Isso vai dar um trabalhozinho, mas é bom que a gente vê todas as nuances aí da situação, né? Bom, essa aqui eu quero que seja a função y igual a x elevado ao quadrado. E essa daqui eu ainda tenho que saber a equação dessa reta ainda, ó. Tem que ser uma reta que passa pelo ponto 1, aqui no caso é o ponto 1, né? Tem que ser uma reta que passa pelo ponto 1, e pelo ponto 2, 0. Então eu preciso de achar a equação dessa reta. Se eu olhar por aqui, parece que ela vai passar aqui pelo 0, 2, né? Parece que sim. Mas então vamos ver aqui, ó. Y igual a mx mais n é uma equação genérica da reta. E como ela passa pelo ponto 1, 1, se o y for 1, o x tem que ser 1 também. Então vai ficar assim, m vezes 1 mais n. De onde eu tenho que o 1 é igual a m mais n. Beleza, deixa esse resultado aqui guardado. A outra coisa que eu quero é que a reta passe por esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto onde o x vale 2 e o y vale 0. Então, se ela passa pelo ponto onde o x vale 2 e o y vale 0, e se eu tenho y igual a mx mais n, ó, o y vale 0. Vai ficar 0 igual a m vezes o x vale 2. Aqui, ó, o x vale 2. m vezes 2 mais n. Então, eu tenho aqui, ó, um sistema onde 2m mais n, isso vale 0. Aqui, ó, 2m mais n vale 0. E eu tenho que o m mais n vale 1. Que o m mais n vale 1. Então, é simples aqui, né? Se você subtrair pegar a primeira equação menos a segunda, você elimina o n. Vai ficar 2m menos n. Não, 2m menos m. N menos n. Cancela, some isso aqui, ó. E fica 0 menos 1. Menos 1. Perfeito. Então, o m vale menos 1. O m de mamãe vale menos 1. Aí, agora, se o m vale menos 1, eu pego qualquer uma das equações. Eu sei que m mais n, isso aqui vale 1. Daqui, ó. m mais n, isso aqui vale 1. E o meu n vale menos 1, ó, vai ficar menos 1 mais n igual a 1. Então, esse menos 1 aqui, ó, se você adicionar mais 1 nos dois membros, vai ficar assim, n igual a 1 mais 1, que dá 2. Portanto, a equação da reta é mx, ó, menos x, mais o n, mais esse aqui. Aí é só, você pode até dar uma checadinha, ó. Se o x for 1, fica 2 menos 1, que dá 1, tá certo lá. E se o x for 2, fica menos 2 mais 2, dá 0. Então pronto, então essa reta aqui, ó, essa reta aqui, o y vale 2 menos x. Aqui é menos x mais 2, ou 2 menos x, fica mais bonitinho de escrever. Essa parte aqui, podemos até apagar, né? Foi só para a gente achar qual que é a equação da reta. Encontramos a equação da reta. Eu quero produzir uma série de funções, onde quanto mais parcelas eu colocar, mais perto eu vou ficar desse pedaço que está anotado no quadro aí. Só que eu preciso escolher se eu quero fazer uma aproximação usando funções ímpares ou uma aproximação usando funções pares. E isso vai acabar refletindo na forma com que o gráfico vai aparecer do lado de cá. Porque se você falar o seguinte, não, eu vou considerar, eu quero uma sequência de cossenos aqui, vou considerar a função par. Então você está considerando, na verdade, essa parte aqui assim, ó.
É como se do lado de cá ficasse desse jeito e do lado de cá assim, ó. Então nós vamos obter um negócio mais ou menos desse jeito. Tudo bem que para a gente o que interessa é o que estará aqui no intervalo 0,2. Então eu vou conseguir obter uma aproximação aqui nesse intervalo 0,2. Agora, se você falar o seguinte, não, eu quero uma aproximação por senos. Então você vai usar um conjunto, você vai usar um conjunto de senos e aí a função que você obterá aqui vai ser uma função ímpar. Então, o gráfico seu vai ser um treco mais ou menos assim, ó. Ele vem para cá, depois ele vai para lá. Então, veja, ou ele será assim, de qualquer maneira, no intervalo 0,2 eu vou conseguir a aproximação, ou ele será assim, esse preto aqui. De qualquer maneira, eu tenho também no intervalo 0,2. E qual que você vai utilizar? Bom, geralmente, depende do que você vai fazer. Se você vai colocar isso aqui, por exemplo, em alguma dessas maquininhas de vocês aí, sei lá, um microcontrolador, alguma coisa que tenha cálculo pequeno, eu preciso de uma série onde eu tenha menos parcelas para eu conseguir uma aproximação boa. Eu não vou colocar uma série ali que eu preciso de 50 parcelas, se a máquina sua vai esquentar, você vai perder performance. Então tem uma série de problemas aí que você vai acabar tendo se você colocar a máquina sua para fazer muita conta. Então talvez tenha que você fazer na mão primeiro. Talvez você tenha que fazer na mão primeiro para você chegar à conclusão e falar assim, não, a melhor série para usar nesse caso aqui é essa. Porque eu consigo o meu resultado aqui em tantas parcelas. Então, beleza, então segue em frente. Ok? Como eu já fiz com vocês no último encontro uma aproximação por função seno, vamos fazer agora uma por função cosseno. Muitas situações acontece assim, ó, a função seno ela é mais fácil de você calcular, porque ela não tem o n igual a zero, né? Lá da seno de n, você vai usar funções assim, ó, seno de n πx sobre quem aqui no caso? Aqui, ó. Olha para cá, seno de n πx sobre... Eu quero um conjunto de funções que sejam ortogonais no intervalo lá de -2 até 2. Sobre qual que é o L aqui? Não. Não, o L é um número, não é um intervalo. O L não é um número. Não, o número aqui é o 2, ó. Ele vai até 2. npx sobre 2. Eu vou usar esse conjunto aqui, npx sobre 2. E aí, se eu usar esse conjunto, eu vou obter ali uma aproximação ímpar. Eu posso usar também cosseno de npx sobre 2. Aí eu vou conseguir uma aproximação, mas por funções pares. Quando você usa isso aqui, o n igual a zero ele desaparece com a expressão porque dá zero. O n igual a zero aqui dá zero. Agora esse aqui, o n igual a zero, não dá zero, dá 1. Então tem um cálculo a mais para você fazer. Mas dependendo da situação que você tem ali, o cosseno é melhor do que o seno. Então, embora manualmente dê mais trabalho, mas na hora de você colocar isso para funcionar para você de alguma forma, essa aqui será melhor. Mas isso depende muito do sinal que você tem, do que está aqui. Bom, enfim, vamos lá. Como eu já comentei com vocês, volto a repetir. Você não se preocupe com o lado de lá, porque você não vai, nem para aproximação por seno, nem para aproximação por cosseno, você vai usar o lado esquerdo. Você pode chamar aquela função lá, nós vamos trabalhar com a parte preta, né? A parte azul nós não vamos mexer agora não. Poderiam até fazer como um segundo exercício aqui para você comparar as duas. Mas nesse momento nós vamos fazer a parte preta ali, vamos aproximar isso aqui por cossenos. Só essa parte de cima aqui. Mas você verá que você não precisa lidar com o que está do lado esquerdo. Você sempre vai lidar com o lado direito. Então, não precisa falar, mas como é que vai ser a equação dessa reta do lado de cá? Não precisa. Não precisa. O que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber o seguinte, ó. Eu vou considerar um conjunto de funções ortogonais. E nesse caso, como eu quero uma aproximação por cossenos, eu vou pegar aqui, ó, cosseno de n πx sobre 2. Sobre 2 porque o intervalo aqui vai até 2. npx sobre 2, com o n variando de 0 para frente, até a quantidade de parcela que eu quiser.
Então, o n vai de 0 para frente. Na verdade, esse conjunto aqui, ó, você pode colocar infinitos termos aqui dentro, né? É você que vai escolher até onde você vai. Beleza. E o que mais que eu sei aqui? Isso aqui, se eu chamar essa função aqui, ó, se eu chamar essa função aqui de gn de x, o que eu quero é que a minha função f de x possa ser escrita assim, ó, k1, g1, não, aqui no caso não vai ser k1, vai ser k0 primeiro, né? Vai ser assim, ó, k0, g0 de x mais k1, g1 de x mais k2, g2 de x mais... e assim por diante. Vocês verão que nós teremos um cálculo para o n de 1 para frente e o outro quando o n é igual a 0, porque quando você integra, esse n vai para o denominador. Então, ele não pode aparecer no denominador no 0. Então, a gente tem que tratar eles separadamente. Então, geralmente aqui, ó, e o g0 é quando o n é igual a 0. Quando o n é igual a 0, isso aqui vai ficar cosseno de 0. Então, vai ficar só assim, ó, k0 vezes 1, porque cosseno de 0 dá 1. E depois esse outro vai ficar assim, um somatório, ó, um somatório de kn vezes gn de x. Aqui para n variando de 1 para frente. E esse nzão aqui tendendo a infinito. Então, veja, a situação minha é essa. E eu preciso saber encontrar esse kn. Esse kn são os coeficientes que vão aparecer aqui multiplicando, ó. Esses são os kn's. Então, vamos anotar aqui. Vamos anotar aqui, ó. O meu kn, ele vai ser, no caso aqui, vou colocar o genérico para você, tá? É assim, integral de A até B de f de x multiplicado por gn de x dx dividido pela integral de A até B de gn ao quadrado de x dx. Veja, agora transportando agora para a situação, essa aqui é a situação geral. Transportando agora para essa situação aqui. A minha f de x ali é aquilo tudo, é uma função definida por 3 sentenças, se você for olhar a rigor assim. Porque ela vai de menos 2 até mais 2. De menos 2 até menos 1 tem essa reta aqui que eu nem sei qual que é a regra dela e nem preciso dela. De menos 1 até 0, a propósito, de menos 1 até mais 1 é o y igual a x quadrado. E depois de 1 até 2 vale 2 menos x. Então, eu não vou escrever a f de x aqui agora. Eu vou só deixar a f de x. Mas a gn é sempre a mesma. Então aqui nós vamos ficar assim, ó, com a integral de menos 2 até mais 2 de f de x vezes o gn, que está lá, ó, cosseno de n πx sobre 2 dx. Ó, f de x vezes gn, tá vendo? Ó, f de x vezes gn, tá bem aqui. Dividido pela integral de menos 2 até 2 de cosseno ao quadrado de n πx sobre 2 dx. Desse jeito. Essa integral daqui de baixo, quanto é que dá? Nós já fizemos esse cálculo. Mas quem não fez ainda, não é difícil de você fazer, não. Você basicamente precisa lembrar do que é, na verdade, o que dá, na verdade, cosseno ao quadrado da coisa. Isso aqui é 1 mais cosseno de 2 vezes a coisa dividido por 2. Basicamente é essa a identidade que você utiliza. O que vale é isso aqui, ó, integral de menos L até L de cosseno ao quadrado de n πx sobre L dx. Exercício, para quem está vendo aqui, não fez ainda, mostrar que essa integral aqui dá L. Essa integral dá L. Então, em nosso caso particular aqui,
quanto que dá a integral de cosseno ao quadrado de nπx sobre 2? 2. Pode fazer, que você vai encontrar 2. Vou fazer aqui com vocês, vai rapidinho e depois eu apago. Isso não é difícil não, gente, isso é muito simples. Olha só, se você lembrar disso aqui, vai ficar assim, integral, primeira coisa que essa função é uma função par. Isso está permeado o tempo todo, função par, função ímpar, para você simplificar o seu cálculo. Essa função aqui é uma função par. Então eu posso escrever ela assim, ó, 2 vezes a integral de 0 até 2. De cosseno ao quadrado, mas cosseno ao quadrado, como eu disse a vocês, é 1 mais cosseno de 2 vezes, ó. Isso aqui vai ser 1 mais cosseno de 2 vezes isso que está aqui dentro, ó, que é n vezes π vezes x dividido por 2. Tudo isso dividido por 2, dx. Aí esse 2 cancela com esse 2. Esse aqui não pode mexer nele não, né? Não o com o de fora. Você pode mexer nele com o de dentro aqui, ó. Então aqui vai ficar só assim, integral de 0 até 2 de 1 mais cosseno de nπx dx. Aí quando você integra 1 dá x, mais, quando você integra cosseno dá seno de nπx dividido por nπ, né? E aqui variando de 0 até 2. Quando você trocar o x por 2, ó, nπ vezes 2, quanto que dá o seno de nπ vezes 2? Dá 0, né? Então, quando você trocar aqui x por 2, dá 0. Quando você trocar o x por 0, dá 0 também. Então, só vai sobrar esse 2 aqui, ó. Tá bom? Então, essa parte de baixo aqui, ó, essa parte de baixo aqui, ela dá 2. Ela dá 2. Agora, vamos lá. Eu estou considerando... Deixa eu apagar essa parte aqui. Pode? Ó. Essa parte de baixo dá 2. Agora essa parte de cima aqui, vamos analisar para a gente não fazer muito cálculo, porque se você não fizer essa análise, você vai ter que integrar de menos 2 até menos 1, depois de menos 1 até mais 1, depois de 1 até 2. Aqui nessa parte aqui. Mas vamos pensar um pouquinho. Nós estamos considerando a função par. Então, se a função é par, essa função a f é isso aqui tudo. Se a função é par, essa função aqui é par. O cosseno, par ou ímpar? Par também. Uma função par multiplicada por uma função par? Par. Ah, então se eu tenho uma função par, eu posso fazer assim com ela, né? Ó, esse 2 pretinho aqui de baixo vai ficar aqui, ó, 1/2, vou colocar 1/2 aqui, ó. Esse 2 aqui está embaixo, tá lá. Agora essa função aqui é uma função par. De menos 2 até 2, eu posso colocar assim, ó. 2 vezes a integral de 0 até 2, ó, ao invés de ser de menos 2 até 2, é de 0 até 2, de f de x vezes o cosseno de nπx sobre 2 dx. Certo? Por enquanto está assim. Ah, e eu posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui agora, ó. Cancelou. Ficou só essa integral aqui para a gente poder resolver. Então tá bom. Agora, essa integral de 0 até 2 envolve uma função que está definida em 2 sentenças. Ela está definida aqui, ó, do 0 até 1, ela vale x². Do 1 até 2, ela vale 2 menos x. Então eu não tenho como substituir aqui, porque depende do lugar onde eu estou. Se eu estiver entre 0 e 1, vai ser um x² aqui. Se eu estiver entre 1 e 2, vai ser o 2 menos x. Então tem que separar ela. Então para separar ela, eu vou colocar assim, então, em 2 integrais. Vai ser a integral de 0 até 1. Aí de 0 até 1, a função f de x assume o valor x². Ó. A função de 0 até 1 assume x². E aqui vezes o cosseno de nπx sobre 2. Tudo isso aqui dx. Ó, a integral de 0 até 2 eu separei na integral de 0 até 1. E agora eu vou adicionar aqui mais a integral de 1 até 2. De 1 até 2 a função é 2 menos x. Então aqui, ó, 2
menos x. A mesma função, só que aqui agora eu estou em outro intervalo, agora é 2 menos x, do cosseno de n πx sobre 2 dx. Tudo bem? Até aí? Então tá. Veja bem, quando você for integrar aqui o cosseno e o seno, esse n vai aparecer embaixo. Então, o n não pode dar zero. Você tem que fazer o n igual a zero separado. Você tem que separar ele. Então, você tem que falar assim, se o n for igual a zero, aí você troca o n por zero e descobre que número que dá esse aí. Aí depois, para n diferente de zero, aí você faz outro cálculo. Acho que não dá para escrever aqui não. Vou apagar esse quadro aqui e a gente começa de novo, tá? Vamos continuar aqui. Então eu já quero resolver o problema do n igual a zero, sabe? Então vamos ver o que acontece aqui quando n igual a zero. Então se o n for zero, você vai colocar um zero bem aqui e vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero dá 1. Aí você vai ter assim, ó, que o K0, vou colocar ele mais em cima aqui, que o K0 será igual a integral de 0 até 1 de x² vezes 1, né? Que o cosseno de zero dá 1, mas que eu não vou escrever aqui. Depois, mais a integral de 1 até 2. Essa expressão é a expressão que estava aqui embaixo, eu colei ela lá em cima igual estava embaixo. E aqui você vai colocar um zero também, né? Um zero também aqui, vai ficar cosseno de zero, dá 1. Então aqui vai ficar a integral de 2 menos x dx. Então, aqui a integral de x² é x ao cubo sobre 3, x ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1. Essa integral aqui, integral de 1 até 2, de 2 menos x, vai ficar assim, integral de 2 é 2x, integral de x é x ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 2. Agora troca, né? Troca o x por 1, aqui vai ficar 1/3, então aqui vai ficar 1/3 bem aqui. E trocando o x por 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2 ali, aqui é mais. 2 vezes 2 ali dá 4, aqui. E 2 ao quadrado 4, dividido por 2, 2. Então vai ficar menos 2. Depois menos, aí trocando agora o x por 1. Trocando o x por 1 fica 2 vezes 1, que dá 2. E trocando agora o x por 1 aqui, vai ficar menos meio. Menos meio. Troquei o x por 1, troquei o x por 1 aqui também. Então no final ali ficou assim, 1/3. 4 menos 2 aqui dá 2, ó. Mais 2. Eliminando o parêntese aqui, fica menos 2 mais 1/2. Esse 2 com esse menos 2 cancela. Ficou então aqui 1/3 mais 1/2. Que aqui vai dar 5/6, né? Bom, então tá aqui o cálculo do K0. Concluímos então que o K0 vale 5/6. A próxima agora é a gente fazer esse cálculo, mas para quando n não for zero. Então eu vou anotar aqui assim, ó. Se n diferente de zero. Vou começar com essa integral aqui. Eu quero saber o que dá aquela integral. Essa integral a gente usa a integração por partes para poder resolver. E a forma de usar a integração por partes, que é mais tranquila, é você colocar essas informações todas em uma tabela. Aqui você coloca quem você escolheu para U e aqui quem você escolheu para dv. Então para U aqui eu vou colocar o polinômio, o x². Então para U aqui, está aqui o x². E para dv, o que não é x² aqui nessa integral, que é o cosseno de n πx sobre 2. Ó, cosseno de n πx sobre 2. E aqui quando você vai integrar por partes usando tabela, essa coluna aqui você deriva, todas as vezes você deriva, e essas daqui você integra. Então a derivada de x², todo mundo sabe que é 2x. Agora essa integral aqui às vezes acontece algumas confusões. Isso aqui, a ideia é você conseguir fazer isso aqui rápido, sem ter que ficar fazendo substituição. U igual a n πx sobre 2. Não era para precisar disso, embora você possa usar caso você não tenha muita segurança. Mas o que vai acontecer é que você integra aqui a função de fora e esse número que aparece aqui à esquerda do x, ele aparece invertido e multiplicando.
Então, a integral do cosseno é seno. Aqui, nπx sobre 2, ó, vai ficar 2, invertido aqui, fica assim, 2 dividido por nπ. E a integral do cosseno, que é seno, vai ficar seno de nπx sobre 2. Depois, aqui você deriva, a derivada de 2x dá 2. Aqui você integra, a integral do seno é menos cosseno. Então fica menos cosseno, e aí aparece um outro, esse nπ sobre 2 aparece invertido aqui de novo. Então vai aparecer um outro 2 dividido por nπ. Então aqui vai ficar assim, 4 dividido por nπ, e a integral do seno que é menos, vamos colocar o menos aqui, cosseno de nπx sobre 2. Ah, sim, n quadrado, π quadrado aqui, porque esse nπ aparece duas vezes, né? Então vai ficar n quadrado, π quadrado. Aqui agora você deriva, né? Derivada do 2 aqui dá 0. E aqui você integra, então vai aparecer outro 2 dividido por nπ. Então vai ficar assim, menos 8. Aqui ao invés de n quadrado, π quadrado, vai aparecer n ao cubo, π ao cubo. E multiplicado pelo seno, a integral do cosseno é seno, né? Seno de nπx sobre 2. nπx sobre 2. Uma vez feito isso, você agora pode montar a sua primitiva, a sua integral, fazendo essa multiplicação aqui na diagonal. Ó. Essa multiplicação aqui vai levar você até a primitiva. Na horizontal também tem. Na horizontal, inclusive, tem uma integral. Só que nesse caso a gente não precisa escrever ela, porque vai ficar integral de zero dá uma constante. Aqui, ó, aqui é positivo, negativo, negativo. Os sinais, né? O terceiro sinal. Tem que levar em conta isso. Então, olha só. Portanto, aqui quando eu for calcular integral de 0 até chegar em 1, de x quadrado, do que está lá, ó, x quadrado vezes o cosseno de nπx sobre 2 dx. Isso aqui vai me dar como resposta essa primitiva aqui, ó. Então essa primitiva vai ficar, o sinal aqui é positivo, positivo lá e positivo cá. Então são 3 positivos. Então vai ficar 2x quadrado dividido por nπ. Estou olhando para cá. X quadrado dividido por 2x quadrado por nπ multiplicado pelo seno de nπx sobre 2 multiplicado pelo seno de nπx sobre 2. Esse. Agora o próximo. Aqui tem um sinal de menos, aqui tem um sinal de menos também. Esse menos com esse menos dá mais. Esse daqui já é mais, então vai ficar aqui assim, ó, mais 2x vezes 4 dá 8x mais 8x multiplicado por, dividido por n quadrado π quadrado, dividido por n quadrado π quadrado, e multiplicado aqui pelo cosseno de nπx sobre 2, multiplicado pelo cosseno de nπx sobre 2. Esse aqui. O próximo, que é esse aqui, tem um sinal de menos aqui, tem um sinal de mais aqui. Menos com mais dá menos. Então 2 vezes 8 é 16, vai ficar assim, menos 16 dividido por n ao cubo, π ao cubo, e tudo isso multiplicado pelo seno de nπx sobre 2. Tudo isso aqui variando de 0 a 1. Tudo isso variando de 0 a 1. Aí tem que trocar agora o x por 1, depois tem que trocar o x por 0. E aí pronto, terminou. Vai dar uma expressão que vai depender do n. Aí você grava, isso é a primeira parcela, porque você tem que juntar com a segunda parcela também. Trocando agora o x por 1, nós vamos ficar com isso aqui, ó. 2 dividido por nπ, multiplicado pelo seno de nπ sobre 2, multiplicado pelo seno de nπ sobre 2, n vezes π sobre 2. Estou trocando o x por 1. Depois mais 8 dividido por n quadrado π quadrado, multiplicado pelo cosseno de n π sobre 2.
Depois, menos 16 dividido por n ao cubo, π ao cubo, multiplicado pelo seno de n, π sobre 2. Troquei tudo quanto é x aqui em cima por 1. Troquei tudo quanto é x por 1. Depois, menos. Aí eu tenho que trocar agora tudo quanto é x por 0. Mas visualiza o que vai acontecer se você trocar o x por 0. Aqui vai dar 0, porque está multiplicando por 0. Aqui dá 0, porque vai ficar multiplicando por 0. E aqui dá 0, porque seno de 0 é 0. Então, a parte de baixo vai dar 0. E aqui nessa expressão, não sei se vale a pena, mas dá para colocar o seno em evidência, né? A expressão do seno dá para você colocar ali em evidência. Eu deixo então ela aberta do jeito que está. Certo é que você acabou de calcular esta primeira parcela aqui, ó. Essa primeira parcela, ok. Falta calcular a segunda parcela, que ela é para ser mais simples, porque não é um polinômio de segundo grau aqui, é um polinômio de primeiro grau, ok? Agora nós vamos olhar para essa integral aqui, ó. Para essa integral aqui. Eu preciso integrar 2 menos x vezes cosseno de nπx sobre 2. Então, para isso, eu vou colocar aqui, de novo, né? Eu vou colocar aqui quem é que eu vou escolher para u, quem é que eu vou escolher para dv. Quem eu vou escolher para u é o polinômio, que é o 2 menos x. E para dv, eu vou escolher o cosseno de nπx sobre 2. Desse jeito. Aqui você vai derivar. A derivada de 2 menos x dá menos 1. E a derivada integral do cosseno é seno, mas não se esqueça de inverter esse número aqui, ó. Vai ficar 2 dividido por nπ multiplicado pelo seno de nπx sobre 2. O coeficiente aqui, né? nπ sobre 2. Inverter ele aqui assim. Aí a derivada do menos 1 aqui dá 0. A integral do seno dá menos cosseno, mas não se esquece de novo que o coeficiente do x aqui, ele vai aparecer invertido aqui, inverso multiplicativo, né? Assim. Então vai aparecer um outro 2 dividido por nπ. Vai ficar 4 dividido por n quadrado, π quadrado. E aqui vai ficar menos, a integral do seno é menos cosseno de nπx sobre 2. Agora eu quero montar a minha primitiva. Para eu montar a minha primitiva, eu vou multiplicar este com este, este com este. A rigor, na horizontal tinha uma integral, mas não preciso escrever ela porque vai ficar integral de 0. E o sinal aqui, ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Então você vai olhar para 3 sinais. Aí quando você escrever aqui, você vai ter assim, ó, aqui é mais, menos, mais. Aí você vai ter mais a integral desse produto. Tá bom? Então, olha só, agora aqui eu posso dizer o seguinte, então a integral de 1 até 2, de 2 menos x vezes o cosseno de nπx sobre 2, dx, igual, primeira primitiva, a primitiva é aqui. Esse sinal de mais, aqui também é mais, então vai ficar só o produto normal, né? Vai ficar 2 menos x multiplicado por 2, dividido por nπ, ó, vamos colocar esse 2 primeiro, 2... Aqui multiplica 2 menos x dividido por nπ multiplicado pelo seno de nπx sobre 2. Fechou aqui. Agora esse outro aqui, são 3 sinais, ó. Tem o sinal azul e tem os 2 pretos. Então menos com menos com menos dá menos. Então vai ficar menos 4 dividido, essa parte aqui, ó. Menos 4 dividido por n quadrado π quadrado multiplicado pelo cosseno de nπx sobre 2. Isso aqui é a primitiva, mas não se esqueça que nós estamos em uma integral definida de 1 até 2. Então nós temos que trocar o x por 2, depois trocar o x por 0. Quando você trocar o x por 2 aqui, se você trocar o x por 2, essa aqui vai dar 0. Porque é 2 menos x, 2 menos 2 dá 0. Então isso aqui some. Trocando aqui o x por 2, esse 2 cancela com esse 2. Fica cosseno de nπ. Nós já conversamos sobre isso já, né? Quanto é que dá cosseno de nπ? Cosseno de nπ. Ó, de novo aqui no ciclo trigonométrico, ó. O seno de nπ dá 0, né?
Ó, quando n igual a zero, eu quero saber assim, cosseno de nπ, né? Quando n igual a zero, você está bem aqui. Cosseno de zero dá 1. Quando n igual a 1, você já está aqui. Aí, esse cosseno aqui, ó, quando n igual a 1, aqui o cosseno vale menos 1 aqui, né? E aqui vale mais 1. Quando n for 2, você está do lado de cá. Quando n for 3, você está do lado de cá. Quando n for 4, você está à direita. Quando n for 5, você está à esquerda. Então, quando n for par, vai dar mais 1. Quando n for ímpar, vai dar menos 1. Então, eu posso dizer aqui que o cosseno de nπ, ele dá 1 se n par. E dá menos 1 se n ímpar. Agora, que expressão que retorna para mim isso aqui? Qual a expressão que me retorna? 1 se o n for par e menos 1 se o n for ímpar. Não. N menos 1, se o n for 5, por exemplo, ele retorna 4. Eu preciso de uma expressão que eu trocar o n por 100, dá 1. Se eu trocar por 173, dá menos 1. Qual é essa expressão? Começa com menos 1 e termina com elevado a n. Muito bem, isso aí. Menos 1 é elevado a n. Olha só. Essa expressão aqui, se você trocar o n por 100, por exemplo, como eu falei, fica menos 1 elevado a 100. Mas número negativo elevado a expoente par não é positivo. Aí você faz 1 elevado a 100, dá 1. Se for 173, como eu falei, aí número negativo elevado a expoente ímpar dá negativo. 1 elevado a 173, 173. Então, o cosseno de nπ, não esquece, ó, cosseno de nπ dá menos 1 elevado a n. Então, aqui, quando você for substituir, ó, substitui o x por 2, dá 0 esse aqui. Substitui o x por 2 aqui, ó, esse 2 de cima cancela com esse 2 de baixo. Aí vai ficar cosseno de nπ. Cosseno de nπ é menos 1. Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n. Então, eu vou escrever assim, ó, menos 4 dividido por nπ vezes menos 1 elevado a n. Ah, aqui é n quadrado, π quadrado, você tem razão. Aqui é n quadrado, π quadrado. Isso eu substituí por 2, hein? Por 2. Agora eu vou substituir por 1. Então tem que fazer assim, ó, menos. Aí agora você vai trocar tudo quanto é x por 1. Se trocar por 1 aqui, fica 2 menos 1 dá 1. Então vai ficar 2 dividido por nπ. Ó, 2 dividido por nπ. Depois, vezes o seno de nπ. Vai trocar por 1, né? Vai ficar em nπ sobre 2. Você está trocando o x por 1. Então aqui vai ficar nπ sobre 2. E depois menos 4 sobre n quadrado, π quadrado. Trocando aqui por 1, vai ficar cosseno de nπ sobre 2. Cosseno... Deixa eu apagar isso aqui. Só que primeiro você substitui por... Espera aí. Oi. Primeiro você substitui pela primeira parte, né? Substituindo o x por 2. Aqui na primeira parte, quando você trocar o x por 2, vai dar 0. Né? Aí vai sobrar só a segunda parte. Se você trocar o x por 2 aqui, vai ficar cosseno de nπ, que dá menos 1 elevado a n. Então, aqui vai ficar, agora trocando aqui o x por 1, vai ficar cosseno de nπ sobre 2. Eliminando o parêntese ali, nós vamos ficar com essa expressão aqui, ó. Menos 4 sobre n quadrado, π quadrado, menos 1 elevado a n, menos 2 dividido por nπ, vezes o seno de nπ sobre 2. E esse menos com esse menos aqui dá mais 4 dividido por n quadrado, π quadrado, n quadrado, π quadrado, vezes o cosseno de nπ sobre 2. Vamos ver se não tem nenhum errinho ali. Menos com menos mais. É isso mesmo. Então, com isso, nós obtemos aqui agora essa segunda parte. Ó. Essa segunda parte.
Então, o nosso Kn, olha só, o nosso Kn é a soma dessa parte aqui com essa parte aqui. Será que tem alguma coisa que dá para cancelar aqui? Então, deixa eu ver se dá para escrever aqui, ó. Portanto, o meu Kn, ele é aquela parte lá de cima, 2 dividido por nπ vezes seno de nπ sobre 2, mais... Está aparecendo ali, tá. Depois, mais 8 sobre n quadrado π quadrado vezes o cosseno de nπ sobre 2, menos 16 dividido por n ao cubo π ao cubo, vezes o seno de nπ sobre 2. Essa parte aqui é a parte que nós calculamos ali atrás, né? Nós calculamos a primeira parcela aqui, deu isso. Então, eu coloquei a primeira parcela aqui mais a segunda, que é essa de cá, ó, menos 4 dividido por n quadrado π quadrado, vezes menos 1 elevado a n, menos 2 sobre nπ, vezes o seno de nπ sobre 2. Não pode errar sinal aqui. Mais 4 sobre n quadrado π quadrado vezes o cosseno de nπ sobre 2. Vê se não ficou nada trocadinho ali, tá certo. Menos 2 tá certo, mais, é isso mesmo. Vamos ver se dá para cancelar alguma coisa aqui. Ou então simplificar, né? Ou então 2nπ? Cadê? Ah, é verdade. Olha aqui que legal. 2 sobre nπ vezes o seno, com menos 2 sobre nπ vezes o seno. Cancelou aqui. Esse daqui com esse aqui ficou igual. Vai subir, vai adicionar, né? Ele vai adicionar, na verdade, né? Esse com esse. Vai juntar ele. Muito bem. Então, nós vamos ficar assim, ó, com o nosso Kn igual... Vamos lá. Esse aqui com esse aqui são semelhantes. Eu vou juntar esse 8 com mais esse 4, dá 12. Então vai ficar assim, 12 dividido por n quadrado, π quadrado, vezes o cosseno de nπ sobre 2. 8 e 4, 12, n quadrado, π quadrado, tá certo? 8 e 4, 12, cosseno de nπ sobre 2, tá certo? Agora, a outra, essa parcelinha aqui já foi, e essa aqui já foi também. Faltam só essas duas aqui, que não tem o que fazer aqui, né? E aqui vai ficar assim, menos 16 sobre n ao cubo, π ao cubo, vezes o seno de n, π sobre 2, menos 4, dividido por n quadrado, π quadrado, vezes menos 1 elevado a n. Então, com isso... nós encontramos o nosso Kn. É aquele pesozinho que terá à esquerda lá de cada função cosseno que nós vamos utilizar nessa aproximação. Quando você tiver com n igual a 1, troca aqui por n igual a 1, dá um número. Aí multiplica o cosseno de 1πx sobre 2. Quando n for igual a 2, troca aqui o n por 2, aí você vai ter o coeficiente do cosseno de 2πx sobre 2. E assim por diante. Eu preciso agora aqui escrever a série final, né? Vou apagar aqui e vou escrever. Mas olha só, hoje em dia, nós temos um negócio que a gente não tinha antigamente, né? Que é a possibilidade de você checar visualmente se essa função de fato está fazendo o papel que ela foi pensada. Ela foi pensada em uma aproximação usando cossenos para essa função aqui, ó. Eu quero uma aproximação usando cossenos para essa função. Então, é de se esperar que quando você criar a série, que na verdade essa série na medida que você aumente a quantidade de parcelas, ela vai se aproximando aqui, né, ela vai se aproximando dessa função dada. Então vamos só escrever aqui agora como é que vai ficar a série e depois vamos dar uma olhadinha ali no GeoGebra se a gente consegue visualizar todas essas partes aí. Então nós vamos ficar assim, ó, com o nosso Kn igual, vamos lá,
Esse aqui com esse aqui são semelhantes. Eu vou juntar esse 8 com mais esse 4, dá 12. Então vai ficar assim, 12 dividido por n quadrado, π quadrado, vezes o cosseno de n π sobre 2. 8 e 4, 12, n quadrado, π quadrado, tá certo? 8 e 4, 12, cosseno de n π sobre 2, tá certo? Agora a outra, essa parcelinha aqui já foi e essa aqui já foi também. Faltam só essas duas aqui, que não tem o que fazer aqui, né? E aqui vai ficar assim, menos 16 sobre n ao cubo, π ao cubo, vezes o seno de n π sobre 2, menos 4 dividido por n quadrado, π quadrado, vezes menos 1 elevado a n. Então, com isso, nós encontramos o nosso Kn. É aquele pesozinho que terá à esquerda lá de cada função cosseno que nós vamos utilizar nessa aproximação. Quando você tiver com n igual a 1, troca aqui por n igual a 1, dá um número. Aí multiplica o cosseno de 1 πx sobre 2. Quando n for igual a 2, troca aqui o n por 2, aí você vai ter o coeficiente do cosseno de 2πx sobre 2. E assim por diante. Eu preciso agora aqui escrever a série final, né? Vou apagar aqui e vou escrever. Mas olha só, hoje em dia nós temos um negócio que a gente não tinha antigamente, né? Que é a possibilidade de você checar visualmente se essa função de fato está fazendo o papel que ela foi pensada. Ela foi pensada em uma aproximação usando cossenos para essa função aqui, ó. Eu quero uma aproximação usando cossenos para essa função. Então, é de se esperar que quando você criar a série, que na verdade essa série na medida que você aumente a quantidade de parcelas, ela vai se aproximando aqui, né, ela vai se aproximando dessa função dada. Então vamos só escrever aqui agora como é que vai ficar a série e depois vamos dar uma olhadinha ali no GeoGebra se a gente consegue visualizar todas essas partes aí. Então, olha só onde é que nós chegamos então. Eu consegui que a minha função é para ser uma aproximada por isso aqui. É o K0, que é aqueles 5/6, mais o somatório, só que eu não vou escrever essa expressão desse tamanho aqui, né? Eu vou só fazer uma menção a ela, ó. Kn, onde o Kn é isso aqui, essa expressão aqui é o Kn, vezes o cosseno de n πx sobre 2. Quando o n aqui vai de 1 para frente, pode ir até onde você quiser. Esse n aqui tende a infinito. Poderia até colocar um infinito aqui, né? Mas como a gente vai tentar jogar isso aqui no computador ali, isso aqui vai ter que ser uma quantidade finita. Mas a ideia é que na medida que você aumenta esse n aqui, que você vai conseguindo se aproximar da sua função. E então vamos dar uma checada se a gente consegue aproximar da função? Era o Gn, exatamente. Então eu escrevi aqui, esse que está aqui é o Kn. E agora eu estou colocando aqui o cosseno de n πx sobre 2. Sequência, valor inicial, valor final. Aqui. Sequência, a expressão é essa. Aqui eu vou andar aqui a variável aqui é n. N, eu vou começar o n em 1. Eu vou começar em 1 e vou até P. E vou até P. Pronto, tá ali. Aqui eu tenho então todas as componentes, né? Agora eu quero adicionar isso aí. Quero pegar a soma dos elementos que estão na lista 2. Aí a soma dos elementos que estão na lista 2. Vamos pegar essa lista 2 aqui, vamos fazer ela desaparecer daqui. Eu quero exibir objeto, não. Quero exibir o objeto, não. Então olha só o que a gente conseguiu. Aí você está vendo aqui, observa aqui o seguinte, ó. Está faltando alguma coisa aqui, né? Porque a minha função
Como é que era a minha função? Função, e a função é x ao quadrado. Gente, não deixa eu escrever x ao quadrado. X ao quadrado no intervalo 0, 1. No intervalo 0, 1. Essa, desse jeito lá a função. Ó. E depois ela avalia, ó, função de novo. Ela vale 2 menos x, ó. 2 menos x no intervalo de 1 até 2. Então, o nosso gráfico ele deveria se aproximar dali, né? Mas tem uma diferencinha aqui. Mas essa sequência que eu estou fazendo aqui, por enquanto, ela não é completa, porque está faltando aqui o K0. Eu preciso ainda adicionar o K0 aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse F que está marcado aqui, ó, tenho que pegar esse F e vou pegar ele e vou adicionar mais... Qual é o K0 lá? 5 sobre 6. Não, foi demais.